Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 9. Espírito Santo, o regenerador. Regenerador vem do grego, que está na lição. Genetenai, anotem. E vem do hebraico, por quê? Porque a Bíblia quase toda foi escrita em hebraico e aramaico. Vem do hebraico, ou melhor dizendo, do grego, nolad meshadash. Vem também do grego nolad meshadash. É a palavra regeneração. O que é a palavra regeneração? O que significa no nosso vocabulário português? No nosso vocabulário português, no nosso linguajar que nós falamos aqui, o que significa a palavra regeneração? Significa ação sobrenatural do Espírito Santo agindo dentro do pecador, né? Dentro do pecador. Uma ação sobrenatural do Espírito Santo agindo dentro do pecador. Aí aonde ele recebe esse título de novo homem, nova criatura. Muito bem. O texto áureo vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática vai dizer o seguinte: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Olha que coisa linda. Não tem como a pessoa ser nova criatura por si só. Não tem como. O pessoal diz assim: eu vou orar até eu me salvar. Vai se salvar nunca. Por quê? Porque é preciso aceitar Jesus Cristo. Eu vou fazer algo aí, né? Vou ler a Bíblia até eu me salvar. Vai não, meu amigo. Por quê? Porque você precisa aceitar a pessoa bendita de Jesus Cristo. É através da obra exclusiva de Cristo. Não tem como você se salvar por si só. Já vou lhe adiantando, não tem como. Por isso eu falo sempre nas minhas lives aqui, nos meus vídeos, você precisa aceitar Jesus. Se você quiser fazer isso agora, faça. Como eu faço? Diga aí meu nome, aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Para que eu vou fazer isso? Para você receber um novo nome no céu. Para que eu vou fazer isso? Para você ser salvo. Aí sim, você vai ler a Bíblia, porque você já é salvo. Aí sim, você vai jejuar porque você já é salvo. Aí sim, você vai ter uma vida separada do pecado porque você já é salvo. Aí sim, você vai adquirir a santificação gradualmente, dia após dia, porque já é salvo. Já viu também aquelas pessoas que dizem assim: eu aceitei a Jesus Cristo, mas não procura ter uma vida de santificação, de regeneração, de purificação até o dia que nós vamos adquirir a nossa glorificação. Aí sim, vai ser só glória. Mas enquanto nós estamos nesse corpo mortal, meu amigo, você precisa se separar. Você que já é crente, precisa levar uma vida de santidade para Deus. Não é? O que é santidade também, né? Porque tem na Bíblia não, vocês demasiadamente santo. Mas tem na Bíblia também, o sujo que é sujo se suje cada dia mais. O impuro que é impuro sim, vai cada dia mais nas suas impurezas. E aquele que é santo se santifica cada dia mais. Tem isso na Bíblia também. Então, para não ser aí, né, o extremo e também o desleixo, fica na média ali, né? Fica na média ali. Vai se santificando cada dia mais, meu amigo, mas precisa santificar. O salvo, ele é salvo, não, ele é salvo por causa que ele lê a Bíblia, não porque ele ora, mas ele ora porque ele é salvo. Ele é a Bíblia porque ele é salvo. Ele se santifica porque ele é salvo. Ele evangeliza porque ele é salvo. Ele cumpre o ID de Jesus porque ele é salvo. Ele fala de Jesus para o seu amigo porque ele é salvo. Ele vai na igreja porque já é salvo. Eu não vou na igreja porque eu vou se salvar indo na igreja. Vai não, filho. Vai não. Tira isso da sua cabeça. Mas você faz as obras porque você já é salvo. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço as obras porque eu já sou salvo. Coisa maravilhosa quando nós começamos a entender isso. Para você que quer falar de Jesus para alguém, não sabe aonde começar, não sabe como começar, não tem uma pedagogia aí pronta, fala, não sei como começar. Como eu vou falar de Jesus para o meu amigo? Como eu vou falar de Jesus para o meu colega? Como eu vou começar isso? Você não sabe? Leia João capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Evangelho de João capítulo 3, versículo do 1 ao 8.
essa passagem de Jesus com Nicodemos aqui, quando Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos era um homem de muita cultura. Nicodemos era um homem pedigria da sociedade, aí não era qualquer pessoa, era um homem de uma extrema envergadura. Era um homem que tinha um linguajar pronto, era um homem que sabia conversar, sabia entrar, sabia sair, sabia se comportar. Era um homem que sabia as coisas ocultas terrenalmente falando, que só quem procura acha. Era um homem de muita cultura. Mas ele não sabia o que é nascer de novo. Aí Jesus, ele explicou para Nicodemos o que é nascer de novo. Aqui você que quer falar de Jesus para alguém e não sabe como começar, é uma das maiores aulas ditas pelo maior dos maiores, dos melhores e dos melhores mestres, Jesus Cristo. Como eu vou falar de Jesus para alguém? Leia, releia, e se possível, leia e releia novamente, até você entender esse texto que Jesus falou com Nicodemos aqui. Por quê? Porque aqui, meu amigo, é uma aula de evangelização. Como eu vou começar? Eu não sei falar de Jesus para ninguém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Leia, releia, até você entender. Você entendeu? Prega isso aqui para o seu amigo. Eu vou pregar o que é nascer de novo. Isso, você vai pregar sobre Jesus Cristo, primeiramente. Por quê? Porque não tem como você pregar e não falar de Jesus. Fica difícil. Prega sobre Jesus, mas prega igual Jesus pregou aqui, é isso que eu estou falando, nesse mesmo linguajar, nesse mesmo jeito. Aí você vai ver que você vai ter êxito nas suas pregações. Eu também. Você acha que eu não pego essas coisas para mim? Eu falo para vocês, mas pego para mim. Aqui o versículo 5 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água aqui significa arrependimento, purificação. E o que é nascer do Espírito? Opa! Tema da lição: regeneração. Ponto preciso da aula aqui vai dizer o seguinte, do primeiro tópico. Como eu comento só o ponto preciso, vamos lá. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Título capítulo 3, versículo 5. É o Pai que a decreta. É o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. Vou repetir para esse ponto do meio aqui, porque sem isso aqui não fica difícil entender a palavra regeneração. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. Efésios capítulo 1, versículo 7. E o Espírito que a torna, ou melhor, ou realiza no coração do que precisa ser regenerado, chamado pecador. João capítulo 16, versículo 8. Você viu aí que é uma obra trinitária? Tem a ação do Espírito? Tem. Tem a ação do Filho, da pessoa bendita, Jesus Cristo? Tem. Tem a ação de Deus, Pai? Tem. É uma obra trinitária. O que é trinitária? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo tópico aqui, ponto preciso, vai dizer o seguinte: assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida, segundo as Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. O camarada aceitou a Jesus Cristo. Vivia uma vida totalmente torpe, né? Não quero nem falar o que ele fazia. Mas ele vivia uma vida totalmente lastimável perante a sociedade e agora ele não se esforça nem um pouquinho para viver uma vida em santidade perante Deus. Uma vida regenerada. Uma vida de regenerado. De regenerada. Fica difícil salvar. Fica difícil. Eu falo fica difícil. Por quê? Porque não tem como. É como aquele versículo da Bíblia. Você pega o porquinho, dá um banho nele, mas dá um banho nele mesmo, deixa ele limpinho. Coloca um colarzinho nele até bonitinho, né? Pra ele ter um ourinho até. Passa um creminho nele.
faz as unhas dele, corta os pelinhos dele, tira aí todos os carrapichos dele, todos os parasitas dele, deixa ele limpinho, cheirosinho, passa um perfume nele. E depois você sabe o que você faz? Você mostra a laminha para ele e solta ele num lugar que não tem lama, mas você mostra a laminha para ele. Para onde você acha que ele vai? Você acha que ele vai para a graminha verde? Você acha que ele vai para o lugar limpo? Ou você acha que ele vai correr para a lama de novo? É assim, meu amigo. A pessoa que não quer se santificar, que vive aí falando que santificação é coisa de outro mundo, é como se fosse esse porquinho. Por quê? É como eu falei. O extremo também é difícil. Você viver uma vida de extremo santificação. Por quê? Porque é difícil mesmo você ser um Paulo da vida. É difícil. Eu não sou Paulo, não, apóstolo Paulo, não. É difícil você ser um apóstolo Pedro. É difícil, meu amigo. Não é fácil, não. Mas eu falo sempre isso. Você fala para mim do apóstolo Paulo, você fala de outro que viveu também aí, como Áquila, né? Como outros, Tíquico, como outros que aparecem na Bíblia, como Salomé, como Tomé. Aí você fala do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Para mim, esses dois aí foram as colunas da primeira igreja primitiva. Aí você fala de Estevão. Eita, aí fica difícil, né? Dos maiores evangelistas aí, pregou uma mensagem. A primeira mensagem que ele pregou que apareceu na Bíblia, já apedrejaram ele. Fica difícil você falar de uma santificação desses homens e você falar de uma santificação como a de Tomé. Você quer comparar apóstolo Pedro com Tomé? E o apóstolo Paulo com Tomé? Fica difícil, claro que fica. Por quê? Porque você, olhando para o apóstolo Paulo, você vê uma vida de santidade maior do que a de Tomé, maior do que a de Salomé, maior do que a de outros, como Eutico, maior do que a de outros. Você olhando para uma santidade que esses homens adquiriram, como Estevão, você olhando para Eutico, como eu já falei para outros, aí você fala assim, esse negócio é de outro mundo. Fica difícil mesmo. Por quê? Porque para você adquirir essas coisas espirituais, você precisa pagar um alto preço na terra. Você precisa viver uma vida de renúncia. E quantos quer renunciar? Quer nada. A pessoa quer ser um Paulo da vida, mas não quer renunciar. Vai ser um Eutico. Vai ser, no máximo, aí um Áquila. Priscila, porque foi uma mulher que pregou também. A Átila. Vai ser um desses. Por quê? Porque esses homens, eles viveram uma vida de separação. O apóstolo Pedro viveu uma vida de separação. Estevão viveu uma vida de separação. O apóstolo Paulo viveu uma vida de separação. Então as pessoas aqui precisam se santificar ao extremo, se separar ao extremo, adquirir uma vida de regeneração para ser igual ao apóstolo Paulo. Igual não. Igual a ninguém aqui na Terra. Eu não sou igual a você e você não é igual a eu. Mas aprenda uma coisa. Não viva um extremo, porque você não vai ser um apóstolo Paulo. Não vai ser ele igual nunca. Vai ser, quem sabe, até mais ou até menos, mas igual nunca. Você não vai ser igual a Estevão da vida. Você não vai ser igual a Pedro da vida. Não, igual já foi. Igual eles não tem. Por quê? Porque igual não existe ninguém aqui na Terra. Você não é igual eu. Eu não sou igual a você. Minha filha não é igual eu. Minha esposa não é igual eu. Não tem igual ao outro. Eu não sou igual ao meu pai. Eu não sou igual à minha mãe. Não tem esse negócio de igual. Mas, se você viver uma vida de santidade, você vai ver coisas que ninguém viu. Pode ter certeza. Você vai experimentar coisas que ninguém experimentou. Você vai vivenciar coisas que ninguém vivenciou. Você vai ter revelações que ninguém teve. Por quê? Porque você foi buscar na fonte. Tem que buscar na fonte, meu amigo. Não é... eu nunca jejuei na vida. Aí você vê uma pessoa jejuando ali 2 horas. Aí critica a pessoa que está jejuando. Não, deixa ele jejuar. Se eu não consigo jejuar 2 horas, deixa ele jejuar. Eu estou vendo a pessoa orar ali. A pessoa diz que ora 5 vezes ao dia. E eu não oro nenhuma. Só oro 3 vezes para comer. Café, almoço e janta. Aí a pessoa critica quem ora demais. Não, meu amigo. Deixa ele. Mas ele vai viver coisas que eu não vou viver. Por quê? Porque ele busca. Ele lê a Bíblia. Ele estuda a Bíblia.
Ele estuda teologia, porque teologia é Bíblia. Ele estuda teologia, ele estuda a Bíblia. Ele é uma pessoa que gosta mesmo da Bíblia, estuda a Bíblia. Todo dia ele estuda a Bíblia. Não leia, ele estuda a Bíblia. É muito mais do que ler. Ele estuda a Bíblia todo dia. Aí eu não estudo nada, eu estudo uma vez por 15 dias. Aí eu olho o outro lá e falo assim, tá vendo? Olha lá, teologia pura. É Bíblia, não sei o quê, não sei o quê. É só Bíblia, só isso. Por quê? Porque ele foi na fonte. Aprenda uma coisa, não viva ao extremo, mas também não viva ao desleixo. Viva na média, pelo menos, então. É isso que a lição quer nos dizer aqui. Muito bem. Eu faço as obras não para ser salvo. Sem aceitar Jesus, esquece. Mas eu faço as obras porque eu já sou salvo. Oh, coisa maravilhosa é quando a pessoa entende isso. Ponto preciso aqui. Vai dizer o seguinte... Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia. Eu vou repetir, porque sem renúncia fica difícil mesmo. A pessoa não quer renunciar a uma coisa pequena. Eu tenho um exemplo prático e um exemplo pessoal. Eu participei desse ato aqui, dessa conversão dessa pessoa. A pessoa vivia num lugar onde tem lá as mulheres lá, né? E ele vivia nesses lugares. E ele aceitou a Jesus Cristo. Ele aceitou a Jesus Cristo. Teve um dia que nós pregamos para ele, levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo. Oh, coisa maravilhosa. Sua mãe ficou feliz porque sua mãe era crente. Sua mãe ficou, Samuel, coisa maravilhosa. Meu filho vivia noitada lá na farra e agora aceitou a Jesus Cristo. Muito bem. Mas ele estava numa vida de santidade ao extremo. Oh, coisa maravilhosa quando a pessoa está cheia de Deus. Mas o perigo, por quê? Tem que tomar cuidado, não é assim. Você não sabe que você vai enfrentar durante o dia, você não sabe o que o inimigo vai te dar na sua frente e você acha que você está pronto para tudo. Meu amigo, isso é gradualmente, você vai adquirindo maturidade espiritualmente gradualmente, você vai chegando lá em cima, é gradualmente, é dia após dia. Aí ele via a gente evangelizando, falou, eu vou evangelizar também, Samuel. Né? Eu estou falando isso aí bem no comecinho, quando eu comecei a evangelizar. Eu era um jovem muito proativo, como eu sou até hoje, graças a Deus, que eu não posso falar do passado, isso eu faço até hoje, isso não é passado, e quando eu era. Não, isso não é, não. Isso aí eu faço até hoje. Pela misericórdia de Deus. Deus tem me dado graça e eu tenho cumprido o ID. Mas o que acontece? Aí ele via, né? Eu e os irmãos evangelizando e queria evangelizar também. Samuel, eu tô firme, eu vou evangelizar. Eu falei, rapaz, pega maturidade, fica conosco aqui, aprendendo o que é evangelização, como você prega, como aborda as pessoas, você vai aprendendo. Aí deu um descuido, ele foi evangelizar na onde ele ia, exatamente, na farra, onde ele ia. Ele entrou lá, eu sei que ele foi no finalzinho da tarde. Eu tô falando de verdade, isso aí não é um boato, não é contando o que é dos outros, não. Tô contando o que realmente eu vi. Aí o que aconteceu? Ele foi lá evangelizar à tarde, já numa tarde de sábado, muito ensolarada, muito boa. Ele foi lá evangelizar no lugar que ele ficava lá, que ele frequentava lá, né? Na casa, lá na casa das mulheres, lá nas farras que ele ficava. Aí ele foi lá evangelizar. Sabe o que aconteceu? Foi e ficou. Ficou à tarde, ficou à noite e ficou na madrugada. No outro dia de manhã, a mãe dele liga, pastor, tem como você ver onde meu filho tá? Que meu filho não apareceu até agora. Eu falei, irmã, ele foi evangelizar. Evangelizar onde? Naquele lugar. Não, foi evangelizar naquele lugar? Foi. E não voltou mais, não voltou. Aí a mãe dele foi ver se ele estava lá realmente. E não é que estava lá, meu amigo. É isso que eu falo. Santidade é isso. Não é o extremo, viver o extremismo. Mas também não é viver o desleixo. E tomar cuidado. Por quê? Porque santificação é gradualmente. Eu vou me santificando gradualmente. Não queira ser um apóstolo Paulo da agora já. Aceitei Jesus hoje. 3 anos de crente, 4 anos de crente, eu sou um apóstolo Paulo, eu sou um Estevão. É tudo ou nada. Prego o evangelho, tudo ou nada. Cuidado, filho. O diabo, ele sabe. Ele tem calma. Ele não tem pressa. Ele vai devagarzinho. Ele dá um pratinho. Comeu, a consciência acusou. E agora? Já era, filho. Vai se pedir perdão, vai se arrepender e confessar e deixar que você vai adquirir a misericórdia, alcança a misericórdia. Mas é isso, meu amigo. O extremismo e o desleixo.
Viva no moderado, então. Né? É isso. A lição está falando isso. Conclusão. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Eu vou repetir aqui porque a conclusão é a conclusão mesmo. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Ó, profunda, não é uma transformação superficial. Aceitei Jesus Cristo, paz e amor, coisa maravilhosa. Bebia, continuo bebendo. Pecava, continue pecando. Fazia coisas imorais, continuo fazendo. Xingava, continue xingando. Falava alto, continua falando alto. Se bater de um lado, leva do outro. Continua. Brigão, continua brigão. Maldizente, não, continua. Ô, meu amigo, que regeneração é essa, pelo amor de Deus? Me explica. Que novo nascimento é esse, novamente? Me explica. Não tem como, não. Por quê? Porque é uma transformação espiritual profunda. Quando Deus lava, quando Deus limpa, limpa mesmo por inteiro. Ah, não, vai ficando aí até daqui 10 anos, quem sabe você deixa isso aí. Ah, daqui 10 anos, meu amigo, já está muito enraizado, fica difícil de tirar. Tira agora que está no começo, por quê? Porque agora você é nova criatura. E novamente eu vou falar, porque eu gosto de falar de Jesus, e gosto de falar de Jesus, e gosto de dar aqui transmitir essa coisa maravilhosa que é transmitir a salvação. Se você quiser ser salvo, precisa aceitar Jesus Cristo. Sem aceitar Jesus Cristo, não tem como você ser nova criatura. O que eu vou fazer para aceitar Jesus Cristo? Fala seu nome. Aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Para que eu vou aceitar Jesus Cristo? Para ser nova criatura. Por quê? Acabei de falar. Leia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo do 1 a 8. Você vai ter aí uma aula de evangelização, de como eu vou abordar uma pessoa para falar da pessoa exclusiva de Jesus Cristo, para falar de Jesus Cristo e posteriormente adquirir o Espírito Santo dentro do seu coração. Por quê? Porque é uma obra do Pai. O Pai, ele fez isso que o Filho não fez. Ele decretou a salvação. O Filho torna possível. E o Espírito Santo pega essa salvação e transmite ao Espírito Santo aqui dentro do seu coração. Faz a comunicação com o homem tricotômico, com o Espírito humano. O Espírito de Deus comunica com o Espírito humano. A alma sente a emoção, sente o start, vai para o seu cérebro e o pó levanta a sua mão, que é o corpo, aceitando a obra salvífica do Filho de Deus. Coisa maravilhosa é falar de Jesus Cristo. A regeneração é isso então, meu amigo. É o nascer de novo. Nolad Meshadad, hebraico. Genetenai anotem, grego. É a ação do Espírito Santo, ação sobrenatural dentro do pecador, daquele que vai ser regenerado, vai adquirir a regeneração. E a partir deste momento que ele adquirir a regeneração, ele vai adquirir o novo nascimento. Adquirindo o novo nascimento, ele será nova criatura. A partir disso, ele vai transmitir a palavra de Deus a outros, para outros adquirir a regeneração. Mas como ele vai saber da palavra de Deus se ele não ler a Bíblia? Mas como ele vai adquirir estes dons de pregar, de profetizar, se ele não buscar do Espírito Santo na oração? Mas como ele vai
ter o lado espiritual, discernimento das obras da potestade maligna, se ele não jejuar, se ele não orar? Dificilmente. Então, cria esse hábito de santificação, cria esse hábito de regeneração aí, de adquirir essa regeneração todo dia. Você ter este novo nascimento todo dia eu vou aceitar Jesus? Não. Mas você tem que saber que você é regenerado todo dia. Você tem que ter esse discernimento. Eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem. Eu não peco mais. Eu não faço aquilo que eu fazia mais. Por quê? Eu sou nova criatura. Coisa maravilhosa é quando o ser humano entende este ato regenerador, que só a pessoa, bendita também, por que não se dizer, do Espírito Santo, atua dentro do homem tricotômico, ser humano, que atua dentro do ser humano, dentro do homem tricotômico. Vou falar de novo, o Espírito de Deus comunica ao espírito humano, que logicamente passa pelo seu psique, a sua alma sente a emoção, se contrista, sente que ele está levando a vida totalmente de desacordo com o Criador. Aí, o pó, que é o corpo, levanta a mão, fazendo a confissão. Automaticamente, você foi regenerado. Coisa maravilhosa. Aqui é uma frase, é um pensamento. Para mim, que prego a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, toda semana, às vezes tem semana que eu prego até mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, já passei semana pregando até mais de uma vez por dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Mas toda semana eu falo de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Faz mais de 10 anos. Falo com a boca aberta, eu posso falar, porque isso não é do passado, isso eu faço até hoje, isso não deixei e eu continuo falando de Jesus Cristo. Nas ruas, nos valados, nas vielas, nos leprosários, aonde Jesus mandar, eu vou pregar, mas eu tenho a plena consciência disso. E você, pregador, tenha também. Se o seu nome estiver sendo mais lembrado do que o nome da pessoa exclusiva, bendita, sacrossanta, fidedigna, poderosa de Jesus Cristo, você está no mato sem cachorro. Toda vez, quando eu vou pregar uma palavra de Deus, se alguém, depois que eu pregar, falar, que palavra maravilhosa, ô pregador Samuel, que palavra maravilhosa, a palavra foi maravilhosa, e ele não tiver esse discernimento de que eu falei de Jesus Cristo, eu me entristeço pessoalmente. Eu falo assim, eu não vim aqui eu saio da minha casa, eu vim aqui pregar, e a pessoa olhar para mim, lembrar do meu nome, não lembrar da pessoa que eu falei, eu me entristeço. Por quê? Porque eu falo que foi uma ida em vão. Mas quando eu prego a palavra de Deus, seja onde quer que for, na rua, para uma pessoa só, mas a pessoa entende que eu estou falando de Jesus Cristo, e a pessoa fica até brava, porque tem uns que ficam até bravos, você sabe, né? Você que é pregador sabe muito bem. Então as pessoas ficam até bravas. Mas ele entende que eu estou falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, eu fico satisfeito. Eu falo, Senhor, eu saio dali falando, Senhor, muito obrigado. Oh, coisa maravilhosa. Nem que alguém não gostou, eu falo, Senhor, muito obrigado. Todas as vezes eu falo isso. Senhor, muito obrigado porque a sua palavra foi pregada e o povo entendeu. Oh, coisa maravilhosa. Não é só quando é bem-vindo, quando é também maldizendo ali, as pessoas não entendem e quer tacar pedra, né? Mas elas entendem que eu estou falando de Jesus Cristo, meu amigo, não fico nem um pouco preocupado. Eu saio dali glorificando a Deus. Senhor, muito obrigado porque as pessoas entenderam. E coisa maravilhosa ainda é quando uma alma se converte a Jesus Cristo. Nem que se for ali falando assim, faz oração para mim. E aí faz uma oração para aquela pessoa, a pessoa assim, eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus Cristo. Fala, não, aceita agora. Faça a confissão. Fala o quê? Fala, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, exclusivo, bendito da pessoa de Jesus Cristo. Eu aceito este homem, este Deus, mas este homem que morreu naquela cruz, mesmo sendo Deus, mas não ele não fez os atributos na cruz, mas ele morreu na cruz para salvar os meus pecados. Oh, coisa maravilhosa.
E o sangue que foi vertido naquela cruz, sangue precioso, muito mais precioso do que R$ 1, do que 1 milhão, do que 10 milhões, do que 1 trilhão, do que 4 trilhões, ou 4 trilhão. Muito mais valioso do que 1 tonelada de ouro. Muito mais precioso do que todos os diamantes, os rubis e as pérolas desta terra. Muito mais precioso do que todos os asteroides que, se cair hoje na Terra, vale milhões de reais, se não porque bilhões de reais. Se você achar um meteoro aí, uma pedra de meteoro, vale milhões de reais. Muito mais precioso do que todo ouro, do que toda a prata, do que todo o dinheiro que tem nessa terra. O sangue do Filho de Deus. Oh, coisa maravilhosa. E quando a pessoa entende, no final da pregação, a pessoa bendita de Jesus Cristo, eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito. Nem que não foi uma pregação teologicamente excelente. Eu usei ali o argumento exegético, homilético, eu usei as linguagens de figura, eu usei a retórica, eu usei os argumentos precisos, eu usei a hermenêutica, a homilética, a exegética, dentro do contexto do texto bíblico. Oh, a pregação maravilhosa. Mas não entenderam, saiu dali falando: Samuel, que pregação, hein? Ô Samuel, ô Samuel, ô Samuel. Vai falar, não entendeu nada. Por quê? Porque eu vim falar que é de Jesus. A melhor pregação não é a expositiva, não é a textual e nem muito menos a temática. É a pregação que a igreja entra conhecendo o pregador e sai amando Jesus Cristo. Grava isso na sua mente e com certeza nós seremos melhores.